em comentários relacionados ao último vídeo sobre a alma, sobre a psicologia, do Mário Ferreira dos Santos, e os futuros vídeos a respeito do assunto também, é interessante nós nos atentarmos novamente ao elemento da alma, a compreensão da alma em si. E o Aristóteles foi um dos filósofos, pelo menos na antiguidade, que mais investigou o milagre da alma, vamos colocar assim. Uma expressão que ele não usaria, evidentemente. Ele prefere utilizar a natureza da alma, ou até mesmo os fundamentos da alma. E, sem sombra de dúvidas, apesar do tratado que ele escreveu sobre o assunto ser curto, ele é bem denso. E traz algumas reflexões que podem, eventualmente, ser úteis para uma espécie de aprofundamento. De modo geral, a filosofia do Aristóteles, no que tange a alma, não é muito divergente da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Em certo sentido, há muitos pontos de congruência e alguns pontos de divergência, que são pontos evidentemente relevantes, porque é isso que separa a concepção de Aristóteles da concepção do Mário Ferreira dos Santos, um filósofo que veio muito tempo depois, mas que pode, como falei e reafirmo, trazer algumas contribuições. No estudo que o Aristóteles executa a respeito da alma, ele vai compreender a alma do jeito que o Mário compreende posteriormente. Inclusive o Mário cita Aristóteles quando vai falar da definição de alma. Ele vai entender como o ímpeto que dá vida aos seres que eventualmente são percebidos como seres vivos. Aristóteles entende a vida como processos orgânicos de nutrição, de ascendência e de decadência. O que seriam esses processos de nutrição? Bom, seria a própria alimentação. Alguns seres se alimentam porque precisam de comida, precisam de nutrientes, e outros não se alimentam. Os seres que se alimentam são seres vivos, independente de qualquer coisa. E os seres que não se alimentam... A pedra não se alimenta. A pedra não precisa de nutrientes. O ser humano precisa. E a planta também precisa. Portanto, tanto o ser humano quanto a planta, por mais que o ser humano possa ser considerado mais complexo do que a planta, ambos são seres vivos. O que seria a ascendência? Seria o seu pleno desenvolvimento. A criança nasce e se desenvolve. A planta cresce. Os animais também crescem e se desenvolvem. A sua inteligência é aprimorada, seus sentidos são aprimorados, sua percepção é melhorada. A planta, com certo tempo de crescimento, já consegue se reproduzir, já produz gametas, masculino, né? Etc. E o processo de decadência seria exatamente o rumo que toma a morte. Ou seja, na medida que ascende, também decai. Aqui ele, por mais que a gente vai falar um pouco da morte nos tratados mais orgânicos, que compõem o compilado que os escolásticos montaram, conhecido como Parva Naturalia, aqui já tem uma espécie de prenúncio do fenômeno da morte. Ou seja, na medida que se desenvolve, outros processos também vão, termodinamicamente, hoje nós sabemos, na época não se sabia, mas que vão energeticamente perdendo a sua vitalidade até a queda do sistema orgânico, que seria a morte. Aí você fala assim, mas é uma definição meio biológica, né? Essa coisa de ascendência, descendência, nutrição. É biológica. Está equivocada? Não está equivocada. Os seres vivos têm isso mesmo. Quando o Mário Ferreira dos Santos vai falar da psicologia, ele fala da vida como um universal. Quer dizer, os seres morrem, mas a vida não morre. A vida perdura. Você está entendendo?
E o Mário entendia a vida como não só um complexo orgânico, mas como um processo ontológico também, onde todas as coisas vivas que perdem a sua vida num eventual momento participam, por ter vida, dessa vida geral e universal. É possível assimilar as duas concepções sem que uma anule a outra, pelo nosso cacete, pelo método de concreção do próprio Mário Ferreira dos Santos. Mas a gente pode tomar a definição do Aristóteles como uma definição até que razoavelmente suficiente, né? Embora a questão simbólica e universal ante-rem ela é muito bem fundamentada e faça parte da filosofia do Mário, hoje é mais sobre Aristóteles mesmo, então a gente pode usar essa definição dele mesmo, não vai ter problema nenhum em chegar a conclusões verdadeiras e em demonstrar a argumentação corretamente. No começo da investigação de Aristóteles, surge a necessidade, elucidada e vislumbrada por ele próprio, de se compreender posições adversas sobre a alma que vieram anteriormente a ele. E aí ele entra nos filósofos da physis, termo que ele mesmo cunhou, para se referir àquelas posições de que a alma seria um princípio úmido, que a alma seria um princípio quente, que seria um princípio seco, que seria um princípio fluídico, aeriforme e assim por diante. Ele discorda desses pontos, mas pelo fato desses não ter como saber se a alma é úmida, quente, sólida, fluídica e assim por diante. Ela surge como um aspecto formal. E, portanto, a composição dela não é muito concebível. E dentro dessa própria investigação ele entra, eventualmente, na impossibilidade da mente-psicose. O que seria a mente-psicose? A alma está anelada ao corpo. Tá certo? Então, assim, como o corpo é o componente orgânico, a alma seria um ímpeto que faz esse componente orgânico ter atividade de nutrição, decadência, ascendência e por aí vai. E a teoria da mente-psicose é que essa alma, específica de um corpo, quando esse corpo morre, essa alma sai e retorna para um outro corpo. Como, por exemplo, a alma de um ser humano sai e retorna para um corpo de uma abelha, o corpo de uma lontra, o corpo de um falcão peregrino. Ele cunha e associa essa teoria da mente-psicose ao Pitágoras de Samos. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. O Pitágoras nunca defendeu a teoria da mente-psicose. Isso foi criado por alguns dos seus alunos de graus menores da liga, ou seja, alunos mais principiantes nos assuntos que o Pitágoras tratava. Então essa ideia de que Pitágoras era um defensor da mente-psicose, isso está caduco na filosofia, isso não acontece mais. Assim, não era para acontecer. Até hoje pessoas associam a mente-psicose com o pitagorismo, mas não é verdade. Eu não acho que ele faça isso por desonestidade, porque o Aristóteles era um bom exemplo da honestidade dos propósitos, que é um componente crucial para a filosofia. Não julgo que faz isso por burrice, porque não era um homem burro, evidentemente. É só ler um livro dele que você percebe que não era um homem burro. Mas faz isso muito provavelmente por preconceito. Aristóteles era um homem muito preconceituoso. É só você ver as opiniões dele a respeito da escravidão ou a respeito da mulher. Você vê que era um homem cheio de preconceitos, que por conta desses preconceitos deturpava, né, as opiniões do seu mestre, do Pitágoras e de alguns outros filósofos. Mas não era um homem burro nem um homem sacana. Vou deturpar aqui porque eu sou cuzão. Não era isso. E nem era um homem
desconhecedor da filosofia. Dizer que Aristóteles nunca compreendeu isso. Isso é uma afirmação de uma arrogância psicótica, porque se eu afirmasse isso, eu estaria presumindo que eu sou muito mais inteligente que Aristóteles, que percebeu isso. Eu jamais faria uma coisa dessa. Aristóteles é 1000 vezes mais esperto que eu. De toda forma, ele objeta, independente de quem seja a teoria da mente-psicose, de fato ela é equivocada. Porque o Aristóteles ele menciona uma coisa muito interessante que os seus antecessores não mencionavam tanto. O Pitágoras mencionava, mas que aparece assim com mais explicações realmente aparece no Aristóteles. Que é a alma de um corpo. Ou seja, a alma, como ela é um elemento atualizativo, como ela dá um ímpeto vital e, portanto, ela dá uma espécie de movimento, não que o movimento esteja na alma, mas que a alma é uma espécie de gatilho para o movimento. O movimento, aristotelicamente considerado, que é uma definição que ele fez há tantos séculos, até hoje ninguém conseguiu arrumar uma definição melhor. A definição de potência, ato, movimento deles são excelentes. Mas que se a alma é de fato isso, ela carrega em si, e aqui o Pitágoras dá boas contribuições, esquemas e informações para a matéria. E quando a alma e a matéria se juntam, no que ele chama de tossínono, que é o contexto da ile e da morfê, da matéria e da forma, a alma, então, de certo modo não, a alma de fato está dentro do corpo, faz parte do corpo, porque é um contexto híbrido, indesassociável. Ou seja, você não consegue separar a alma do corpo. Se você faz isso, já destrói o ser que você está analisando. Ele compreende, portanto, que a alma do ser humano é a alma do ser humano, não poderia ocupar o corpo de uma abelha, porque senão seria como se fosse um ser humano no corpo de uma abelha. Quer dizer, a abelha falaria, a abelha faria comida, a abelha estudaria Edmund Husserl, entre outras coisas. Portanto, aqui nós temos um elemento muito importante, que é o elemento de singularização de cada alma. E aí poderia vir a questão: poxa, mas então ele não define geralmente a alma? Não, ele faz isso sim. Um pouco mais para frente, ele escreve o seguinte, no 412b1, número 10, ele escreve assim: eis, portanto, eu vou ler para vocês, eis, portanto, o que é, de uma maneira geral, a alma. Uma substância, no sentido de noção, entendida como a essência própria deste ou daquele corpo determinado. Supondo que um instrumento qualquer fosse um corpo natural, digamos o machado, o ser o machado seria sua substância formal, e seria isso mesmo sua alma. Se ela viesse a ser dele separada, ele não seria mais um machado, exceto por homonímia. Bom, aqui convém dar duas explicações a respeito dessa proposição de Aristóteles. Primeiro, homonímio. O que seria homonímio? Homonímio seriam palavras iguais com sentidos diferentes. Entende? Agora me fugiu algum exemplo. Eu lembro que eu li vários tipos de homonímia no Dialética Erística de Schopenhauer. Eu tinha até anotado em algum lugar aqui, não achei anotação, mas eu não lembro um exemplo. Assim, você poderia usar, por exemplo, o sentido figurado, né? Dizer, por exemplo, o ouro como um metal mesmo, ou dizer que uma pessoa parece ouro, já se referindo a palavra ouro mais no sentido de uma pessoa que brilha muito, ou que tem um valor muito alto, pessoa que vale bastante. No caso aqui do exemplo, bom, se você tira a forma do machado, então você já está falando do machado conceitual, e não do machado em si, que você destruiu porque você tirou a forma do machado. Aquela matéria já não tem mais a droga da forma. Outra coisa que convém distinguir é que, por favor, não considerem que o Aristóteles entendia o machado como um ser vivo, que ele fala da alma do machado. Não. Aqui ele está fazendo uma analogia. Ele está dizendo que a forma de machado, o ser um machado, a machadicidade, vamos colocar assim,
seria como se fosse a alma para os seres vivos. Porque é essa alma específica que informa a matéria. E aí ela é entendida então como um esquema formal, como uma substância bem compreendida, nos próprios moldes das categorias de Aristóteles mesmo. Em assimilação com o que a gente estava falando do Mário, você vai ver que o Mário vai considerar a forma como a alma como esse ímpeto vital. Claro, uma divergência aí na questão da alma, assim, é impossível separar a alma do corpo, né, dentro dessas coisas aí. Mas o principal mesmo seria entender a alma então como esse ímpeto vital. Aqui a semelhança das duas posições é evidente, né? O Mário é como se copiasse mesmo o posicionamento de Aristóteles no sentido dessa natureza da alma, em totalidade. Como ela é singular, apesar dela ter um quesito geral, né, mas como ela também é singular, o movimento que ela gera na matéria não é circular, porque isso implicaria a mente psicose, que poderia retornar num processo de reencarnação, poderia retornar em outro corpo. E mesmo que retornasse no mesmo corpo, esse corpo ele já teria uma série de destruições por ficar sem alma, e portanto não seria muito coerente admitir essa reencarnação no mesmo corpo. Não sei ao certo qual que seria a relação disso com um outro corpo, mas de uma mesma espécie. Imagino que também tem uma problemática, porque aquele corpo vai ser diferente. Tudo que aquele corpo tem é informado pela alma, mas se é a mesma alma, por que aquele corpo é diferente? Entende? Quer dizer, tem diferenças acidentais, mas de onde é que viriam esses acidentes? Quer dizer, no retorno da alma, esses acidentes viriam do nada? Não seria possível admitir isso. Então se conclui que ela tem uma singularidade em relação com a matéria, justamente por conta do dualismo elemórfico. Ela tem uma generalidade, porque ela sempre vai ser um ímpeto vital nos seres vivos. Só que, como cada ser vivo é diferente, ela tem potências também, ela tem graus, né? A planta é de fato um ser vivo, mas ela só se alimenta. Os animais, eles não só se alimentam, mas eles têm uma certa estimativa, né? O macaco, ele vai até onde ele sabe que o galho não quebra. Eles sentem dores, né? Eles se alegram. E o ser humano tem todo o complexo intelectual, que é muito superior dos animais e obviamente infinitamente superior às plantas, que nem tem isso. Porque é um ser dotado de razão, coisa que nenhum outro animal possui. Nem mesmo outro ser vivo, um vegetal, um micro-organismo que hoje nós conhecemos, não possuem isso. Então, além dela ser geral, singular, ela é esquematizadora, ou seja, ela é formal e, portanto, não é material. Se ela está no corpo, no entanto, não é possível ver. O que vai servir também como uma crítica à psicologia materialista que o Mário faz no começo do tratado de psicologia dele. O Aristóteles meio que adianta algumas refutações a essa própria corrente que viera a surgir muitos séculos depois. Então já era uma problemática que já havia sido em muito tempo refutada, mas que aparece como uma novidade, aparece como um estudo profundo, coisas comuns na história das ideias.